Olá, eu sou a Sandra Costa, este é o programa Universo Holístico e a nossa conversa de hoje é sobre a automutilação, um tema bem polêmico, né? A automutilação, ela cresceu consideravelmente, principalmente entre os jovens. A automutilação é uma forma de agressão ao próprio corpo, onde a pessoa não tem a intenção de cometer o suicídio. A automutilação, ela tem como base uma dor emocional que a pessoa não consegue lidar, então ela causa nela mesma uma dor física, porque a dor física ela consegue controlar. Quando nós sentimos uma dor emocional, uma parte do nosso cérebro ela é ativada e é como se ela ficasse piscando. Como essa dor é muito forte e a pessoa tem dificuldade em lidar com essa questão emocional, ela se corta, se machuca, se agride, se bate, para que essa dor física seja maior naquele momento do que a dor que estava ali piscando e, pelo menos por alguns instantes, ela consegue ter foco numa outra dor que não é emocional. Porque essa outra dor, quando ela sai do foco da dor emocional, ela consegue lidar melhor. Então, essa outra parte do cérebro é ativada e, por um período de tempo, ela fica concentrada nessa outra questão. Mesmo que essa dor física cause aí um corte, uma ferida, uma cicatriz e que isso demore algum tempo para sarar e melhorar, ela vai lidar melhor com esse aspecto, porque fisicamente ela tem mais controle do que emocionalmente. Existem algumas síndromes psíquicas, alguns transtornos psíquicos que podem levar a uma questão de automutilação. Então, uma depressão em alto nível, um grau de ansiedade, a síndrome de borderline. Então, borderline é um transtorno psíquico onde a pessoa tem uma instabilidade emocional, psíquica, de humor e até fisiológica e de personalidade, onde ela não consegue lidar com as questões. É muito variável a estabilidade dela. Existem várias terapias que podem auxiliar nesse processo da automutilação. É necessário lembrar que todos nós temos uma criança interior, uma criança interna, uma criança ferida. E nos casos da automutilação, essa criança ferida com certeza passou por algum processo, consciente ou não, de um trauma. Esse trauma pode ter sido na infância, então ela pode ter sido abusada, ela pode ter sido espancada, ela pode ter perdido um ente querido, ela pode ter sofrido um acidente, enfim, foi um grande trauma onde ela vivenciou uma dor enorme e ela não consegue lidar com aquela situação. Pode ser que isso seja consciente, a pessoa saiba exatamente aonde foi, como foi e por que foi, ou pode ser que esteja inconsciente, ela não consegue associar aquela dor emocional a algo que ela se recorde. Quando está inconsciente, talvez a dor tenha sido tão grande que ela precisou esquecer, mesmo que momentaneamente, para poder lidar da melhor maneira com isso. E pode ser ainda que essa dor emocional não seja dela especificamente, mas seja do sistema familiar dela. Como assim? Nosso sistema familiar, ele tem uma alma, uma memória genética. Então, tudo aquilo que aconteceu com os nossos antepassados, então, trisavós, bisavós, pais, fica marcado na memória genética dessa alma familiar. E a pessoa acaba repetindo um padrão de dor que às vezes nem é seu. As formas de tratamento através das terapias são sempre de olhar para essa criança ferida, para essa criança que está magoada, que tem essa dor enorme e olhar para essa dor. Literalmente enxergar o que realmente aconteceu. E quando a gente fala de olhar para essa dor, é sem julgamento, sem crítica, sem apontar o dedo, porque só a pessoa sabe aquilo que ela vive, sente aquela dor muito grande. Então, através da terapia, ela consegue olhar para essa dor e passar por um processo onde cada vez menos essas automutilações vão acontecendo, até que chegue um momento onde elas cessam completamente. Então as terapias, elas são fundamentais nesse processo
de autoconhecimento para que a pessoa lide melhor com essa dor, com essa questão. Então, se você quiser saber um pouco mais a respeito da automutilação, das formas de tratamento, e se você precisa de alguém para conversar, peça ajuda, peça apoio. Então, se quiser saber mais, entre em contato através das nossas redes sociais. Semana que vem eu volto para falar um pouquinho mais com vocês.